Voltamos com Democracia aqui pela TV Assembleia, falando sobre gestão sustentável de resíduos. O advogado, ambientalista Beto Meixe passou a informação muito importante sobre o tratamento que vem sendo dado. Nós perguntamos sobre os avanços na implementação da logística reversa, a gestão de resíduos domésticos, industriais e especiais, os instrumentos do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. O Rio Grande do Sul tem essa posição de pioneirismo, mas tem também as resistências no momento da interlocução entre o que se chama público e privado. Não é assim que eu penso? Nós temos alguns pioneirismos, mas infelizmente às vezes a gente fica dormindo em berço esplêndido e, por exemplo, Santa Catarina já passou na frente de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Santa Catarina já é um estado sem lixão, o Rio Grande do Sul ainda não é. Né? E aí entra exatamente essa relação do público e do privado, né? Onde o público ainda, em poucos, 3 ou 4 municípios no Rio Grande do Sul, que ainda insiste na forma de destinação sob forma de lixão, né? E o privado que resiste a ter esses acordos setoriais trazidos aqui para o Rio Grande do Sul, que a gente sabe, o Beto falou, né, algumas áreas, alguns segmentos que a gente foi exemplo para o Brasil, como a questão das embalagens agrotóxicas, embalagens de óleo lubrificante, né, mas ainda temos muitas coisas a serem resolvidas naquilo que é o papel da iniciativa privada, né, a questão das lâmpadas fluorescentes, por exemplo. Hoje, o Grupo Gaúcho, né, que trabalha a questão do reaproveitamento de lâmpadas fluorescentes, digamos assim, não exatamente pena, mas tem muita dificuldade, porque muita lâmpada ainda tem uma destinação de forma irregular, de forma para, né, se livrar, e poucas ainda a porcentagem que vai para a devida e correta destinação, que é o reaproveitamento, descontaminação, reaproveitamento. A gente participa do banco de resíduos da Fiergs, representando lá a nossa associação, e tem feito muito essa discussão, né, de o quanto ainda, né, de lâmpadas, por exemplo, que ainda é um resíduo perigoso, a gente tem que fazer essa boa destinação. E a lei, o Beto estava pegando muito bem a concepção da lei, pode ter a discordância. Eu, como meio que pai da criança, eu vou defender a criança da questão dos acordos setoriais, né, que também, né, citou a questão da possibilidade de ser via decreto. Se mostrava 2 modelos para o Brasil. Um modelo europeu, onde para cada embalagem o cidadão paga um determinado valor, esse valor vai para um ente privado que gerencia esse recurso a nível de todo o Brasil. Nós olhamos, né, para essa situação e pensamos, mas nós no Brasil aqui ficar arrecadando dinheiro, largando na mão de né, ente, seja público ou privado, pode dar problema. Né? Então nós optamos pela questão da logística reversa, da gestão compartilhada e a questão do acordo setorial ou decreto, exatamente dentro dessa visão de que eu, cidadão, quando compro um determinado bem, eu acho que eu tenho que pagar pela destinação, pelo trato desse material. Beto usou a questão do computador, né? Então eu sou a empresa que produz computador. Quando eu vou botar no mercado, eu tenho que embutir no preço do mercado já o preço da devida reaproveitamento, reciclagem, né? E eu, consumidor, vou pagar isso aí. A gente queria até um pouquinho mais, a gente queria fazer que a análise de ciclo de vida, né, fosse um instrumento, que eu chegasse lá no mercado, que nem hoje a gente tem para eletrodoméstico, tem o selo do consumo de energia, né, se é alto ou baixo consumo de energia, que tivesse um selo ambiental dizendo que também esse aqui é alto consumo, esse é baixo consumo ambiental, e que eu pudesse até pagar mais caro por aquele de baixo consumo ambiental, mas numa opção minha, enquanto cidadão, né, de fazer aquilo que eu estou achando. Infelizmente a lei, na reta final lá de votação, o deputado paulista lá que relatou, achou bem não deixar esse artigo, né, e se aprovou a responsabilidade compartilhada do ciclo de vida, ou seja, desde o produtor até eu, consumidor, temos responsabilidade, passando por toda a cadeia de comércio, né? E os acordos setoriais estão implantando isso. Às vezes a gente pode ficar um pouco impaciente pela velocidade com que a coisa anda. Não, mas está andando, né? Pneus, por exemplo, a gente fez um evento
Na década de 90 ainda, em Brasília, na sede da CNI, né, já tinha a resolução do CONAMA sobre pneus, tinha a primeira edição, hoje ela já está na terceira edição, e a CNI nos alertava, olha, nós não somos obrigados a acatar essa resolução, porque não existe lei que embase a resolução do CONAMA, não existe lei que diga que a logística reversa, a gestão compartilhada é uma obrigação e, portanto, o CONAMA não poderia ter criado uma resolução que me impusesse a logística reversa. E era uma ameaça que a gente tinha, mas a resolução, por seu apelo ambiental, foi implantada, funcionou, funciona hoje, né? E hoje ela tem essa guarida, né? esse apoio legal na lei, a chancela da lei, né? Por isso que até o pneu não entrou como um segmento de logística reversa obrigatória na lei, porque já tinha toda uma estrutura implantada, né? Alguns outros segmentos aí. Então, se a gente olhar no nosso dia a dia ali fora, e esse é o problema do dia a dia, ele absorve a gente não consegue, às vezes, ver as coisas que estão acontecendo por detrás de um cenário, né? Eu não vejo que a embalagem do óleo lubrificante, que eu vou lá no posto de gasolina e estou trocando meu óleo, eu não vejo o que acontece com essa embalagem. É uma coisa que desaparece. Mas hoje no Brasil nós temos uns sistemas, metas ainda muito tímidas, podemos dizer isso, mas hoje eu posso dizer que na cidade de Porto Alegre, né, as embalagens de óleo lubrificante estão indo para a reciclagem, porque nós temos já toda uma estrutura devidamente montada e provavelmente nós somos daqueles segmentos, daquele setor, daquela parte geográfica que está obtendo números para chegar nessa meta tímida. Porque a gente tem que pensar que metas em termos de Brasil é complicado. Que aí tu pega a Amazônia, tu pega determinadas áreas do Nordeste, que lá não adianta, não tem como reciclar. Mas eu só diria uma coisa, uma vez eu debati sobre isso, um dos argumentos das empresas é isso. Como é que ele vai conseguir? Só que é o seguinte, se tu consegue botar o produto na gôndola, aí o Brasil não é grande. Mas tu atingiu a área. Para destinar adequadamente o resíduo a ele é grande. Então eu não aceito esse argumento. Porque se ele consegue fazer uma logística e consegue muito bem colocar nas gôndolas o seu produto, ele também vai ter que fazer isso com relação ao recolhimento, reciclagem e assim por diante. A mesma coisa, a mesma empresa multinacional que em Portugal, na Holanda, na Alemanha, é responsável pelo seu resíduo, aqui não é. Eu não admito isso. É a mesma empresa. Uhum. Eu vou citar nomes aqui, porque são várias empresas multinacionais que na Europa são... A diferença é que, por exemplo, em Portugal, tu tem que, por exemplo, dependendo do produto, tu tem que reciclar 60%, por exemplo. Na Alemanha vai ser 99%. Então, eles, claro, trabalham os países de forma diferente, mas com essas metas bem claras de reciclagem. Em respeito a quem? Respeito ao consumidor, em respeito às pessoas. Né? Então, lá se avançou, não é só o produto estar funcionando. Em respeito à sua própria economia. Exatamente, claro, porque o que está acontecendo? A Europa está exportando os equipamentos de reciclagem para o Brasil. Eles ganham com isso. Né? Aquela visão de que inovação, o que é defesa do meio ambiente? Tem que inovar. Então isso gera emprego e renda. Nós temos uma visão aqui que o meio ambiente atrapalha, o meio ambiente atravanca o desenvolvimento. Muito antes, pelo contrário. É o meio ambiente que, através da inovação, vai criar mecanismos inteligentes como esses da lei dos resíduos sólidos, um aparato institucional inteligente e uma tecnologia que possa, então, fazer frente a isso. Agora, o próprio conceito de sustentabilidade ele leva em consideração a questão econômica. Se tu não for sustentável, daqui a pouquinho tu não tem nem mais como ter atividade. Logo em seguida. Mas uma coisa só para não deixar passar, é que independentemente dos acordos setoriais em Brasília, os estados e os municípios, pela lei, podem e devem estabelecer os seus acordos setoriais no seu respectivo território. Não precisa esperar por Brasília. Então, a indústria tal, o comércio tal, estabelece-se. Ninguém fez até agora isso, mas é possível fazer pela lei e acho que deveria ser feito. Nós chegamos a fazer parcialmente isso em 2006, com uma resolução do Coman. São Paulo também já fez. São Paulo já fez. Em parte está fazendo. Algumas coisas. Então não precisa esperar para o Brasília para fazer o seu acordo setorial aqui. E o que nós precisamos fazer muito mesmo, que está faltando nessa área, é a educação ambiental. Né? Educação ambiental não só nas escolas, mas educação ambiental
Então, tu vai lá no posto saber que o teu óleo vai ser reciclado. Quer dizer, isso teria que ser estabelecido também. O que mencionou os dois né? agora atinge exatamente a área do irmão Sequim, que é um educador e é um idealista. Como fazer isso? Qual é a receptividade do público com o qual o senhor trabalha? Bom, naturalmente, essa é a minha principal preocupação. Né? O homem, a mulher, na classe mais baixa, estão aí e são os profetas da ecologia no sentido de que não têm consciência do que estão praticando. O Paulo Freire, por exemplo, ele classifica 4 tipos de consciência: a consciência mítica, a consciência ingênua, a consciência crítica e a consciência científica. Né? Mas, na mesma situação desses que são verdadeiros profetas, porque é o Criador do universo, no fim, para mim, que, tendo o seu planeta com os riscos até de acabar com a espécie humana, que no Brasil jogou 1 milhão de profetas da ecologia, porque todos os ecologistas com quem eu falo dizem que o catador ele tem que estar no centro das cidades. Já se falou no começo que no campo realmente praticamente não há lixo. Né? Pelo menos no meu tempo de infância, filho de uma família de agricultores, nós não tínhamos lixo, né? Porque é tudo em espécie, a gente se alimenta de tudo, é o pequeno agricultor que planta de tudo, etc. O lixo é problema no meio urbano. E no meio urbano é um preconceito total. Sempre colocam os galpões da reciclagem no fim do mundo. Né? Por quê? Está aí a lei dos resíduos sólidos que obriga todo mundo a separar. O que aconteceu em Porto Alegre? Containers, né? Diminuiu pela metade a coleta seletiva, né? A gente sentiu um baque, porque o da cidade, né? Sem consciência, achou que é mais fácil agora botar resíduos sólidos misturados. Mistura muito. E, naturalmente, o nosso trabalho, por isso, no Ecoprofetas, com os educadores, é no sentido de a gente realmente conseguir que o catador ele se inclua na sociedade como um verdadeiro cidadão, que é o objetivo da lei dos resíduos sólidos que foi criada pelo ex-presidente Lula. Né? E nesse momento, eu já estou com 87 anos e meio, não é? Mas o meu sonho agora, que me apareceu pela frente, é um galpão perfeito, tá? No sentido de lixo zero entrando no galpão e lixo zero saindo do galpão. Né? Por exemplo, nesse prédio que eu tenho aí, Elefante Branco, perto da arena, o que aconteceu para começar? Me atrasou todo o trabalho, porque fizeram um abaixo-assinado lá, toda a vizinhança, 5.000 assinaturas, não querendo saber de lixo na região. Né? Bom, mas naquela área é uma vizinhança distante para 5.000 assinaturas. Mas a Bira é grande. Não é tanta vizinhança assim, né? Bom, como se eles não produzissem resíduos também. É, né? também. Todo mundo produz. Quando o meu sonho é ter um galpão de reciclagem na Rua da Praia. Por exemplo, esse galpão agora, que está nas mãos do Ministério Público, né? Porque a Secretaria da Mulher foi supressa nesse atual governo, né? Então, aquele galpão, o Tarso Genro tinha entregue para a Secretaria da Mulher e agora, então, está nas mãos da Secretaria da Administração. Mas estamos aí às voltas já com a primeira-dama, que responde pela Secretaria das Mulheres. Mas veja, o Tarso diz: Antônio, no Rio Grande do Sul, pelo meu conhecimento, mais de 90% dos galpões da reciclagem são de mulheres. Né? Então, você aí vai formatar um galpão que responda a todas as preocupações das mulheres. Então, por exemplo, veja lá, nesse galpão,
ligado a um outro, onde vai se trabalhar o lixo assim, que vem normalmente da prefeitura, junto com as decisões do Ministério Público para apaziguar aquele povo lá. E o Ministério Público já está exigindo que todas as cidades planejem regiões onde pode ter galpão de reciclagem, outras regiões são só de habitação. Em todo caso, hoje, o que eu ouço do Ministério Público é que eles vão exigir que nos planos diretores da cidade tudo isso seja estabelecido. Então, nesse galpão aí perto da arena, nós vamos fazer dele o lugar de aproveitamento de um outro galpão que está perto lá, junto à Igreja Navegantes, né? O reaproveitamento dos materiais no sentido de fazer uma espécie de pequena industrialização do que é possível a partir de pouca tecnologia no começo, como, por exemplo, aquilo que hoje se coleta já junto com resíduos sólidos, que é o óleo de cozinha, né? Porque dizem que 1 litro de óleo de cozinha polui 1 milhão de litros de água, né? Eu sempre me espanto, mas já ouvi falar isso por diversos cantos, né? Então, de repente, não é, a gente já beneficia o óleo que vem normalmente já aos galpões, dentro de litros de plástico, etc., né? Ao mesmo tempo, lá vamos ter uma série de outras coisas, a produção de papel ecológico, ou papel vegetal, ou papel artesanal, não é? Que eu já tinha começado há muitos anos atrás e depois não houve continuidade. E assim veio outras coisas. Se lá, nesse conjunto de um grupo de produção, nós temos uma cozinha, essa cozinha, já que é um galpão de mulheres para beneficiar coisas para novos objetos, né, que a lei do Lula prevê, então, lixo zero mesmo da cozinha, né? Eu já vi em apartamentos, mesmo lá em casa, minha mana e eu, nós estamos no 13º andar, nós temos minhocário, né? Podemos ter também compostagem, né? Então, lá, como tem um terreninho no conjunto do galpão aí, nós podemos fazer. E então, esse galpão feminino, porque a maioria dos galpões são mulheres, também presta atenção aos filhos, né? Porque a mulher, se está no galpão, ela tem filhos maiores, tem filhos menores. Então, no que se refere a jovens, nós já temos convênio com a CUTS, que tem o Colégio Mesquita, o projeto Jovem, como é que se chama? Jovem Operário, não, acho que é um outro nome, mas em todo caso, para essa idade, mas depois outra preocupação das mulheres é com adolescentes, e esses adolescentes, elas dizem, enquanto eu trabalho estão na draga, então aí uma preocupação de eles, por exemplo, terem uma orquestra, terem um coral, né? De manhã vão à escola, de tarde aí bater tambor e se aperfeiçoar e assim por diante. Então é nessa linha que eu prevejo um galpão na Rua da Praia, aonde tem muito lixo lá em cada casa e, na realidade, não deve ser lixo, mas só resíduos sólidos, lixo zero. Né? Bem, nós chegamos ao momento em que o programa fica muito antipático, que fica restritivo. Ele dá apenas 2 minutos para cada um dos nossos convidados para a mensagem de encerramento por hora. Voltaremos a este tema porque não falamos, por exemplo, sobre licenças ambientais, aterros controlados, aterros sanitários, que são questões fundamentais para serem debatidas dentro deste contexto do avanço que se pretende dar, né, a este trabalho, ao Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que é um plano em favor da sociedade, mas que exige a participação dessa mesma sociedade. Vamos à mensagem de encerramento, começando pelo Darcy Campani. 2 minutos. Eu acho que usou a palavra-chave aí, planos nacionais, que é o que está na lei, né? E a gente não pode mais aceitar que o Brasil, a cada governo, troque tudo, né?
Quando é bem feito, tem que continuar, tem que melhorar, mas tem que ser feito sempre em cima de planos. Então, nós estamos, inclusive, propondo aqui no estado do Rio Grande do Sul, com conhecimento do governo do estado, mas sem a participação do governo do estado, que nós, entidades da sociedade civil, né, nos unamos e façamos um fórum estadual para acompanhamento do plano estadual, porque nós também temos o plano estadual já foi feito, ainda não foi homologado, mas nós temos o nosso plano estadual, e que nós, enquanto sociedade, temos que nos mobilizar para nós resolvermos o problema dos resíduos sólidos, que não é do governo, que não é de uma prefeitura, é nossa sociedade. Enquanto nós, sociedade, não assumirmos aqueles problemas que são da sociedade, né, a gente vai ter ainda sempre visto a questão ambiental como uma coisa que está lá longe, que é o governo vai cuidar, alguém vai cuidar por nós. Nós temos que assumir essas nossas questões, né, e a gente está propondo então a criação de um fórum gaúcho aí, de acompanhamento da política, do plano estadual, né, assim como a ABS está participando também do grupo de trabalho para acompanhamento do plano nacional, que tem que ser implantado, né, fixando metas, às vezes tímidas, às vezes audaciosas, mas metas acertadas com a sociedade, para que a gente tenha um bom caminho no desenvolvimento sustentável. Muito obrigado, Dr. Darcy Campani, que é presidente da ABS, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental Seccional do Rio Grande do Sul, pela participação do Democracia, e que participa não apenas das suas atividades cotidianas, no sentido de proteger o meio ambiente, de auxiliar no cumprimento da legislação, mas também na promoção, na divulgação, na importância do que é uma economia sustentável. Por exemplo, o Prêmio José Lutzenberg, com a Associação Rio Grandense de Imprensa e a ARI, que chama a conscientização da população através da participação também consciente dos jornalistas. Mais uma vez, muito obrigado. Irmão Sequim. Bom, eu ontem, por exemplo, levei um choque muito grande quando no jornal 23 bairros retirariam as carroças por pressão do poder público, né? Eu acho uma falta de misericórdia para com os catadores que trazem esse benefício, não é, imenso. 3 grupos ainda que estão atrás de mim para arrumar um espaço para eles trabalharem, não é? Então, o Brasil é um país pobre, não é? E essa falta de conhecimento, até e de prática do método Paulo Freire, de ir ao encontro das criaturas e a partir do lugar onde estão, como eles se sentem vocacionados, esses catadores, para trabalhar nessa área, não é? Exatamente nos rejeitos da sociedade de consumo, não é? E que não tem políticas públicas que vão ao encontro deles, não é? Por exemplo, eu estive em várias capitais do mundo e em todas as capitais eu vi carroças no centro, charretes, não é? Na Argentina, por exemplo, aqueles carroções até carregando garrafas de cerveja e tudo, com cavalos normandos, etc. E em Porto Alegre, no Brasil, eu acho que é a primeira cidade, a nossa Porto Alegre, que vai acabar com aquilo que a lei do Lula prevê, que não precisa ter um carrinho melhor, ou que seja isso, ou que seja aquilo. O catador, ele é um operário que se faz para limpar o planeta e ele tem todo o direito de... Então, para mim, devia ter uma bandeira de luto no dia de ontem e espero que não haja uma segunda cidade que siga o caminho, o exemplo de Porto Alegre. Obrigado, irmão Sequim, coordenador do ECO Profetas. Irmão, o Brasil é um país rico injustamente com muitos pobres. Beto Meixe. Bom, só aqui com relação aos catadores, é importante ressaltar que a lei ela prioriza os catadores que estão devidamente organizados ou em cooperativas ou em associações. Claro que a lei não vai no detalhe de como é que isso vai ser feito, no caso se é com carroça ou não nem dá tempo de debater isso, mas é importante que ele, por exemplo, a única isenção de impostos que se conseguiu até agora foi justamente na venda dos produtos de catadores para empresas. O problema é que o volume é pequeno, mas é o primeiro sinal com relação ao tema que eu falei no início, né? Então é importante que ao menos a legislação prevê essa priorização para os catadores devidamente organizados e cooperativados.
em associações, enfim. Com relação só às licenças, é importante colocar o seguinte: o órgão ambiental hoje, ele não pode, qualquer órgão ambiental estadual ou o IBAMA, não pode licenciar empreendimentos ou atividades que não prevejam o seu plano de resíduo. Então, toda atividade, pública ou privada, todo empreendimento tem que ter o seu próprio plano de resíduo, independentemente do município ou estado ter o seu plano. Então, isso também avançou muito, porque daí nós... é um instrumento dialogando com outro instrumento, ou seja, a licença ambiental com o plano de resíduo. Então, vejo como a legislação, nesse aspecto, ela pensou em tudo, né? Ela pensou em todo o ciclo, né? Instrumentos já existentes, em novos instrumentos, para tentar, então, fazer com que se reduza resíduos no país e se reaproveite e recicle aquilo que foi gerado. Muito obrigado, advogado ambientalista Beto Meche, pela participação no Democracia, aqui pela TV, quando falamos sobre gestão sustentável de resíduos. Uma coparticipação necessária entre a sociedade e aqueles que a dirigem.